Então, gente, é o seguinte, eu fiz É, um... um minuto, viu? Desculpa, gente. Rafael, você pode, você pode começar de novo. É só porque eu tive que retirar a Xisa para iniciar a gravação, não sei por quê. É, Tá, aí ela, tá, só para ela entrar tudo de bem, novo. tá, tá. Bom, mas então, gente, eu tinha feito um questionário, né? Não sei se todo mundo preencheu, eu vou colocar o link aqui no chat de novo, porque quem não preencheu, acho que é legal, eu pretendo parar num determinado momento da exposição para comentar, né, sobre as respostas dele. Eu acho que fica bastante interativo, fica interessante, tá? Então, quem não preencheu ainda, preenche agora. Não precisa responder a última questão, né? É só realmente as de múltipla escolha, tá? Outra coisa também que seria legal colocar perguntas no chat, né? Eu espero não me estender demais na apresentação, que a gente possa discutir um pouquinho, né? Tirar dúvidas, né? E debater, né? Acho que é importante também, né? Eu vi que tem várias perguntas, várias coisas que as pessoas querem saber, né, através do questionário que nem sempre vão estar abordadas pelas lâminas, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Tudo bem. Então vamos lá. Ok, gente. Então, a fala vai ser sobre as aplicações terapêuticas dos psicodélicos, né? Acho que a Vivian já comentou e é importante ressaltar, isso ainda não é regulamentado, né? Não existe autorização, nem nenhum órgão de classe, né? Se pronuncia a respeito disso. É uma coisa que realmente ainda está no ambiente de pesquisa, muito embora nós vamos ver que já está entre nós há muito tempo, né? Apesar de ilegal, muitas vezes, e não regulamentado. Muito bem, então falando um pouco de psicodélicos, a gente tem que falar do histórico, né, assim, de como essas substâncias sempre tiveram junto aí da humanidade, sempre caminharam com a gente, né? A gente tem indícios indiretos, né, do uso de substâncias psicoativas e psicodélicas, muito provavelmente, através dos tempos, né? Desde registros de pintura nas cavernas, né, que geralmente mostram figuras em posições xamânicas, né, que geralmente envolvem essa mistura de animais com o antropoformismo, e antropomórficas, né, o homem misturado com o animal. Isso tem muito a ver com os processos xamânicos, né? Aqui eu trouxe como exemplo esse xamã abelha que está no deserto do Saara, né, datado aí de entre 6.000 e 9.000 anos antes de Cristo. Vocês conseguem ver que ele tem um rosto de abelha, vários cogumelos em torno do corpo, né? Então, o uso sempre foi num contexto ritualístico, né, para propiciar estados xamânicos, né? À direita aí no alto vocês veem estátuas cogumelos, né, da Guatemala, né? Os povos originários da América Central tinham uma profunda ligação com os cogumelos e também com os cactos, né? Então eles faziam essas representações aí, né, figurando esse tipo de contexto, né? O, Outros registros que a gente tem, né, ligados aí já à religião, seria o Rig Veda, né, que é um texto em sânscrito muito ancestral que está na origem do hinduísmo. E eles citam ali o uso da soma, que é uma substância, né, que eles tomavam para poder obter a transcendência, se aproximar dos deuses. Temos a história do Templo de Eleusis na Grécia, que é bastante interessante, né? O Templo de Eleusis, ele era um local onde se realizava uma cerimônia anual que estava ligada à agricultura, né? É uma cerimônia importante onde ocorria um rito de iniciação, né? E isso durou durante todo o período grego, né? Chegou até o período romano. E era uma cerimônia secreta, né? Era um ritual de iniciação onde se tomava provavelmente uma substância psicodélica. Era um ritual proibido de ser descrito e falado, né? Mas sabe-se que diversas gerações passaram por ali, inclusive Platão, Sócrates, né? Foram iniciados ali. E provavelmente se bebia uma bebida psicodélica, né? Durante essa cerimônia. Né, tem relatos aí de que isso ocorria, e provavelmente eles usavam alguma bebida
com algum derivado do ergot, né, que é um fungo que dá em alguns cereais, que inclusive é a origem da molécula do LSD, que nós vamos comentar mais para frente, né? Outros registros que a gente tem, até no catolicismo, né, no cristianismo, quero dizer, né, embaixo aí na Inglaterra, vocês veem uma imagem de uma igreja na Inglaterra da Idade Média, onde tem Jesus Cristo, e embaixo dele uma série de cogumelos. São vários os afrescos, né, que tem essa caracterização, né, essa descrição aí com composição com cogumelos. Aqui eu trago um quadro da Cláudia Andujar, né, uma fotografia dela, que ela registra, né, um indígena da etnia Yanomami em pleno êxtase, durante uma cerimônia que envolve a ingestão de substâncias psicodélicas, né? Então, os povos originários aqui das Américas têm uma com essas substâncias, inclusive eles têm toda uma medicina, né, voltada para o uso dessas substâncias e para a solução de problemas de saúde, né, que eles usam até hoje, que a gente obteve grandes benefícios, né, através do contato com essas culturas. Bom, então, falando mais da história recente, né, algumas personalidades importantes estão aqui. Eu gostaria de começar falando do mestre Ineu, que está embaixo aí à direita. Ele é um descendente de escravos, né, que foi morar na Amazônia no começo do século passado, e através do contato com as culturas locais, ele conheceu a ayahuasca, fez uso junto com os indígenas, e ele criou a Igreja do Santo Daime, né, que está aí até hoje no Brasil e fora do Brasil, inclusive, né? É um sincretismo religioso, né, assim, utiliza-se, né, de toda a liturgia aí católica e cristã para fazer o uso junto com a ayahuasca e aí obter, né, os efeitos, né, de transcendência, né, espiritual, tá? Outra figura importantíssima é o Albert Hofmann, que está ali em cima, à direita. Esse cara, ele foi o inventor da molécula de LSD. E, para quem não conhece, a história é super interessante. O Hofmann estava trabalhando com derivados do ergot, né, desse fungo. Ele queria descobrir uma substância que fosse vasoconstritora para estancar hemorragias, né? E ele foi manipulando a molécula, uma molécula em várias posições e deu errado. Ele colocou na prateleira lá a molécula a 25ª tentativa dele, ele deixou de lado, isso em 1938. Mas ele ficou com alguma coisa na cabeça, 5 anos depois ele voltou a mexer nessa substância e manipulando ela no laboratório, ele sentiu que ele ficou diferente ao entrar em contato com ela pela pele. E a partir daí ele falou, poxa, esse negócio aqui está fazendo efeito em mim de alguma forma. E no dia seguinte ele resolveu tomar um pouco dessa substância, ele tomou uma dose boa de LSD e foi o primeiro ser humano a ter uma viagem de LSD. Essa história ela é muito, muito interessante, né? Assim, ela é sempre contada porque ele achou que ele poderia morrer, ele achou que poderia acontecer alguma coisa de grave com ele. E na época, na guerra, ele morava na Suíça, né? Na época era a Segunda Guerra Mundial, não existia, tinha pouco meio de transporte, carro era complicado, ele voltou de bicicleta para casa, né, sob efeito do LSD, chegou em casa passando mal, chamou o assistente dele para poder ficar com ele, e depois disso, enfim, ele se recuperou, descobriu, né, que ele estava diante de uma substância poderosa, interessante, e ele passou o resto da vida dele advogando, né, sobre o uso do LSD, falando sobre suas propriedades, tem um livro dele, né, sobre LSD bastante interessante. Então, o Hoffman é muito importante na história dos psicodélicos. Outra figura importantíssima é a Maria Sabina, né, que é essa indígena aí que está no alto à esquerda. Ela é da etnia mazasteca, né, lá em Oaxaca, no México, e ela realizava uma cerimônia chamada velada, na qual ela dava, né, utilizava-se, né, o cogumelo com psilocibina, né, que esses indígenas chamavam de Teonanacatl, que significa carne dos deuses, né? Então, nessas cerimônias, ela usava essa substância para poder obter, né, os estados místicos aí e transcendentes. E ela foi descoberta por um banqueiro, né, um sujeito muito rico, micologista aí, que viajava pelo mundo, e ele foi numa dessas cerimônias, ela pediu para ele
sigilo do que tinha acontecido, ele foi e publicou a história na revista Life, que era de grande projeção na época, e já com esse nome de cogumelos mágicos. E a partir de então popularizou-se muito o uso dos cogumelos, né, naquele contexto ali dos anos 60, né, com todo o movimento da contracultura, etc. Muita gente foi lá, muita gente famosa, Beatles, enfim, Rolling Stones, foram lá na Maria Sabina, foram ver o que se tratava. E a partir daí, né, descobriu-se também a psilocibina, né, que é o princípio ativo, né, a substância ativa, a molécula ativa dos cogumelos. O Albert Hoffman depois até isolou essa molécula em laboratório. Outra figura importantíssima é o Timothy Leary, né, que era um psicólogo de Harvard. Ele conduzia, né, uma série de experimentos com o LSD, né, na época isso era permitido e era disseminado no meio acadêmico, podia-se utilizar essas substâncias, e ele fez muitos experimentos, não apenas com indivíduos doentes, né, com pessoas sadias, com os estudantes, ele costumava tomar junto com os estudantes, e causou uma grande celeuma na época, né, esse uso que ele fazia, o jeito que ele conduzia as coisas, mas ele acreditava no potencial de transformação da sociedade, né, dos psicodélicos e do LSD, né, principalmente naquela época. Ele foi muito importante porque ele foi um dos primeiros, foi o primeiro, né, a falar de três elementos muito importantes da viagem, né, da viagem psicodélica, que são dose, set e setting, né? Se refere, né, à quantidade da substância que você ingere. Set se refere ao seu mindset, né, de como está a sua mente naquele momento, suas expectativas, crenças, o seu contexto pessoal. E o setting, o ambiente onde você toma isso, né? Quem está por perto, se o ambiente é acolhedor, não é, etc. E ele, né, descreveu como isso transformava, era decisivo no desfecho do uso do psicodélico. Muito bem. Nos anos 60, né, o movimento da contracultura, né, o movimento hippie, o movimento anti-guerra, houve, né, muito alarde pela mídia sobre os efeitos do LSD, né? Hoje a gente sabe que eram falsos, né? Falando de alterações cromossômicas, exagerando os efeitos, de gente que teria ficado olhando para o sol, cometeu suicídio, enfim. Criou-se toda uma atmosfera proibicionista, né? Isso no governo Nixon lá nos Estados Unidos, e uma repressão grande, né, para esses movimentos que contestavam o status quo, contestavam a situação política, inclusive, que o país vivia, né? E aí baixou-se, né, um ato proibindo uma série de substâncias, entre elas todos os psicodélicos, como se eles não tivessem nenhum uso médico e fossem extremamente arriscados para a sociedade, né? E a cultura proibicionista, né, na sua vertente aí de guerra às drogas, começou desde então. Muito bem, vamos falar um pouco do conceito, então, né? Essas substâncias, elas vinham sendo já estudadas há mais tempo, né? A mescalina no século XIX, principalmente, e inicialmente a abordagem que se tinha, né? Pensava-se que essas substâncias promoviam alterações que te levavam a sintomas semelhantes à da psicose, né? Eles tentavam, os psiquiatras da época, no século XIX, começo do século XX, eles tentavam tomar uma substância que pudesse induzir psicose, segundo eles achavam, né, para você entender, compreender aqueles pacientes psicóticos, entender o que se passava na cabeça deles, né? Então, inicialmente, eles achavam que os psicodélicos seriam essas substâncias, daí essa nomenclatura, psicotomimético, mimético no sentido de mimetizar, de imitar psicose, tá? Depois foram vendo que não era bem assim, né, que essas substâncias não promoviam exatamente esse tipo de vivência, que a vivência dos pacientes psicóticos eram completamente, né, distintas, e cunhou-se o termo psicodélicos. Quem cunhou esse termo foi o Huxley, né, o Aldo Huxley, junto com o Humphrey Osmond, que é um psiquiatra. O Huxley tomou mescalina sob supervisão do Osmond e escreveu o livro As Portas da Percepção depois dessa viagem dele de mescalina. E o termo psicodélico foi criado por eles pensarem que o psicodélico propicia uma manifestação da mente, né? Psico de mente, délico de manifestar. Então, era uma manifestação da mente, né, de conteúdos ali que não sempre estão manifestos, né? Isso tem muito a ver com uma teoria da época, né,
que os psicodélicos provocariam uma espécie de abertura maior da percepção, né? Porque a teoria que se tinha, é uma das teorias, né? Que o cérebro ele funciona como um grande filtro de estímulos, né? A gente recapta muito mais estímulo do ambiente do que a gente é capaz de realmente perceber. O cérebro ele constringe, né? Ele reduz essas possibilidades para a gente para explicar o mundo de uma forma mais simples, né? E o psicodélico, então, abriria essa porta, né? Expandindo aí as possibilidades de percepção. Uma terminologia usada até hoje em trabalhos científicos é o termo alucinógeno, né? Mas isso é uma terminologia bastante equivocada, porque implica uma patologização do que essas substâncias fazem no corpo, né? O psicodélico ele não provoca alucinações, né? Alucinação é um termo da psicopatologia, que, né, os pacientes psicóticos podem vivenciar isso, né, que é uma percepção sem objeto, né, falando rasamente seria isso, você perceber coisas que não estão ali. E nenhum psicodélico te faz escutar coisas, ver coisas, né, assim, você tem ilusões, você tem transformação do seu ambiente, né, em outras coisas, é um termo bastante, assim, questionável, mas você vai ver em muitos papéis, até hoje tem publicação falando de alucinógenos, tá? Um outro termo interessante, né, que muito usado também para essas substâncias é o termo enteógeno, que tem a ver com, né, substâncias que alteram a percepção, o humor, a consciência, a cognição e comportamento, mas que tem, né, um desenvolvimento espiritual. Né? O enteos tem a ver aí com esse encontro com o divino, então, um encontro com o sagrado. Né? Então, chama atenção para esse caráter religioso, xamânico, espiritual também que essas substâncias podem promover, né? Esse aspecto transcendente. Né? Um outro nome também para diversas dessas substâncias é entatógenos ou empatógenos. Né? O entatógenos leva a noção de uma comunhão emocional, de unidade, de abertura emocional. Né? É o que ele muito usado para falar, por exemplo, do MDMA, né, que são substâncias que promovem, né, uma abertura social, uma empatia grande entre as pessoas. Bom, classificação são muitas, né, gente? São várias, né? Eu vou falar aqui algumas coisas que são importantes. Nesse quadro aí da direita, vocês estão vendo algumas substâncias e a quantidade de receptor cerebral que eles agem, né? A gente tem os psicodélicos clássicos, que são agonistas ou agonistas parciais dos receptores de serotonina, particularmente serotonina, né, 2A, mas eles agem numa série de outros neurotransmissores. Eu chamo a atenção, olha esse D no alto à direita, você vai ver um tanto de receptor de serotonina e dopamina, a psilocibina, vários receptores de serotonina, entre outros, né, o DMT também mais de um receptor de serotonina. Enfim, então são vários os mecanismos de ação que levam a desfechos, né, no sujeito semelhantes, né? Elas são semelhadas de acordo com aquelas características que eu estava citando antes na lâmina anterior. Então você tem os psicodélicos naturais, que você encontra na natureza, né, tais quais a psilocibina, a dimetiltriptamina, o DMT, o LSA, que é muito semelhante ao LSD, né, mas está na natureza, nas trepadeiras, né, a mescalina nos cactos, e você tem também psicodélicos que agem nos receptores de serotonina, mas são sintéticos, né? Tipo LSD, as catilonas, tipo anibome, né? Enfim, outras substâncias, são vários. Os psicodélicos atípicos seriam aqueles que não agem primariamente sobre a serotonina, vão agir em múltiplos sítios de ação, né? E aí a gente tem a acetamina, né? Ketamina, o MDMA, até o THC, inclusive, né, que está presente na maconha, o tetraído canabidiol, tá? E uma história interessante que eu queria chamar a atenção é com relação ao anel indol e serotonina, porque observando aqui as estruturas, né, se vocês forem ver no alto à direita, olha como é que a molécula da serotonina é parecida com a molécula do DMT, que é de metiltriptamina, que está presente, por exemplo, na ayahuasca, né?
esse anel indol, esses dois anéis juntos, ele está presente tanto no DMT quanto na serotonina, está presente no LSD e em diversos outros, nas indolaminas. Se vocês olharem no quadro grande embaixo aí à esquerda, olha o LSA, o LSD, todos com anel indol, né, e as triptaminas, né? Então, é interessante a gente pensar que o LSD antecedeu a descoberta do sistema serotoninérgico em 10 anos, né? O Hoffman descobriu o LSD e, a partir dessa descoberta desse anel, eles foram desenvolvendo pesquisas e conseguiram, a partir daí, descobrir todo o sistema serotoninérgico 10 anos depois. Bom, então, existiam muitos estudos, né, antes do proibicionismo, né? Mais de 1.000 artigos feitos entre os anos 50 e 60. Você vê esse artigo que eu coloquei no alto aí à direita, é um artigo de 66, começa na primeira fase falando que nas últimas 2 décadas, né, tem mais de 1.000 artigos publicados, né? Diversos congressos internacionais, usos em muitas condições diferentes, muitos resultados positivos, tá? Agora, a questão é que a metodologia de pesquisa daquela época não era igual à de hoje. Então, para os nossos padrões atuais, as pesquisas daquela época são cheias de falhas, cheias de furos, né? Mas hoje em dia tem meta-análise evidenciando, por exemplo, o benefício do uso de LSD para dependência de álcool, né? E você vê aí também, né, os vidrinhos, né, que eram comercializados, aliás, nem era comercializado, né? O laboratório Sandoz, ele dava, ele fornecia psilocibina e LSD para pesquisadores, para centros universitários, até para para poder descobrir ações, né? O que poderia ser, para que pode ser útil isso, né? Foi usado até pela CIA, né? Usado até pelo Exército dos Estados Unidos aí, eles tentando ver formas de uso disso em contexto de guerra, espionagem, etc. Tá? E é interessante notar que nos anos 60 e 50, né, desenvolveu-se 2 modalidades de terapia muito importantes, que seria a terapia psicolítica e a terapia psicodélica, propriamente dita, tá? Então, esse quadro aqui mostra a diferença das duas coisas, né, do que é a terapia psicolítica e a psicodélica, né? A terapia psicolítica mais desenvolvida na Europa, ela usava baixas doses de psicodélicos, né, que buscavam, né, favorecer o surgimento de imagens simbólicas, de regressão para situações traumáticas, né, melhorar a transferência entre terapeuta e paciente, né, então é para amplificar o processo psicanalítico, tá? Era muito usada na Europa, usava muitas sessões, né, durante a sessão usava-se um psicodélico em baixa dose, né? E não chegava, e com uma série de indicações diferentes, né? A integração com a realidade era mais direta, né? Já a terapia psicodélica propriamente dita, mais usada nos Estados Unidos, usava as doses altas para poder ter as experiências místicas e cósmicas, né? Esse senso de unidade, né? E que não tem exatamente dentro da sessão uma condução, né, do terapeuta, né? Você vai depois trabalhar o conteúdo que você vivenciou durante a experiência psicodélica, né? E eu chamo atenção para isso porque isso foi pioneiro, né? Assim, eles começaram com isso lá atrás e é o modelo que a gente acabou transpondo para hoje, que os estudos atuais envolvem, né? Preparação, sessões de preparação, dose e de integração depois, né? E sempre com doses psicodélicas, pelo menos que a gente tem publicado, tá? Bom, falando então um pouco de por que os psicodélicos, né, estão na cena hoje em dia, né? Porque a psiquiatria vive uma crise, né? E essa crise ela vem de 3 eixos principais, né? É uma crise farmacológica, né, pela interrupção da pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas. É muito caro desenvolver molécula, né, para essa área. A maior parte das moléculas elas não vão para frente na fase 3, né, e não se consegue mecanismos inovadores de ação das moléculas. O que eles fazem é modificar uma coisinha ou outra na molécula, modificam o efeito colateral, no final das contas, né, a eficácia não aumenta, você só modifica os efeitos colaterais, você acaba provando a mesma molécula para várias coisas diferentes, e é isso, nós estamos num marasmo aí na psiquiatria, na farmacologia tradicional.
os diagnósticos, né? O outro eixo de crise seria o diagnóstico, né? O DSM-5 saiu em 2013 com centenas de doenças, né? Com as categorias separadas umas das outras, como se a gente pudesse separar em caixinhas, né, uma série de manifestações, né, de sofrimento mental, e que é difícil da gente encaixar na prática, inclusive, né, porque quem que é aquela figura de livro praticamente não existe, né, então, assim, essa questão diagnóstica ela é muito questionável da forma como vinha sendo conduzida, vem sendo, né, e a questão da patogênese mesmo, né, apesar de muitos avanços em neurociência, você não consegue um substrato orgânico, uma coisa que vai te mostrar ali onde que está a doença mental, o sofrimento mental, né? Então, isso ainda é uma coisa que não se encontrou, né? Não tem isso, apesar de todos os avanços e gastos com isso. Então, o que a terapia assistida com psicodélicos propõe, né? Assim, qual que é a grande mudança que ela propõe dentro desse contexto, né? Ela envolve, né, o uso de psicodélicos em alguns momentos de uma psicoterapia, né? Você não vai usar psicodélico fora do contexto terapêutico, né? Você vai usar para propiciar um melhor desfecho da terapia, né? Então você vai fazer sessões preparatórias, sessões com a droga e sessões de integração que você vai trabalhar o conteúdo vivenciado pela substância, né? Então você usa uma substância em poucas sessões, só a título de exemplo, né? Com a ketamina pode ser de 1 a 12 sessões, com MDMA geralmente são 3. Você tem o estudo feito no Brasil, né? Pelo desdobramento lá da MAPS, né? Dos Estados Unidos, pelo Eduardo Schenberg. Vocês veem aqui quantas sessões são feitas com apenas 3 intervenções com MDMA, né? Assistida por terapeutas, e você faz uma sessão de terapia com a pessoa sob efeito de MDMA. Tá? Os trabalhos com psilocibina e LSD são 2 sessões e com bogaína apenas uma. Então você dá monitoramento e suporte durante toda a experiência, né, por pessoal de saúde treinado. Aí uma sessão típica, né, o que seria, né, o ambiente, o setting, né, da terapia. Você vai colocar uma música evocativa, vendas, né, que vão te ajudar a introspecção. É, Você vai estimular, né, uma abertura para os sentimentos, memórias, emoções que surjam ali, né, a liberdade para poder participar, interagir com os terapeutas a qualquer momento, né, e o que se observa são resultados mais efetivos, mais rápidos, mesmo em casos resistentes, né, com tamanho de efeito grande, né, não é só uma relevância estatística igual a gente vê com muita molécula sendo lançada aí pela indústria. Então, é uma combinação de psicoterapia, né, que induz experiência de longo prazo, né, é uma expansão conceitual, né, de eficácia da droga para a eficácia da experiência, né, o abandono da noção de desequilíbrio funcional, né, de doença do cérebro, né, que precisa de uma correção diária de uma disfunção cerebral com uma substância, como a droga, né, e ações farmacológicas específicas que induzem modificações temporárias no funcionamento cerebral. O que é isso? Assim, você dá a substância psicodélica e ali você tem um tempo no qual você vai ter uma oportunidade de acessar determinados conteúdos, de trabalhar em psicoterapia e remodelar, né, reconfigurar a dinâmica, né, psicológica, né, psíquica do indivíduo, né? Então, você quer propiciar experiências com um profundo significado pessoal, que evocam nessas mudanças emocionais, cognitivas, de comportamento duradouras. Tá? Nós vamos comentar mais para frente sobre isso, em mais detalhe. Então, existe uma correlação positiva entre experiências de pico com resultados positivos em depressão, por exemplo, né? Isso é demonstrado já, e os resultados inferiores com substâncias que eles tentam retirar o componente psicodélico dela. São substâncias que seriam análogas, né? Agiriam mais ou menos os mesmos receptores ali, mas que não dão o efeito psicodélico. Você não consegue o mesmo resultado terapêutico quando você utiliza substâncias, né, desse jeito. Então, essa imagem aí da direita, o círculo em volta está falando do paradigma psiquiátrico em crise, né? Então, no alto à esquerda, você tem aí o eixo explicativo, né? Que seria uma disfunção cerebral, né? E aí, embaixo, o que é que a terapia psicodélica, a PAP, propõe, né? Que seria um modelo de injúria, né? De dano mental, né? É uma questão que envolve muitos fatores
né, que devem entrar em cena. No alto à direita você tem, então, o eixo diagnóstico, né, que seriam transtornos categoriais distintos, né, essa separação em caixinhas, em centenas de transtornos, né, e o que a PAP propõe seria uma abordagem multidimensional de espectro, né, que é mais móvel, não é separado, as coisas podem se cruzar. Né? E embaixo você tem o eixo terapêutico, que você vai usar uma droga específica, né, para tratar um adoecimento psíquico, e a PAP já propõe tratamentos holísticos, que podem entrar uma série de intervenções diferentes, não apenas o psicodélico, uma série de outros fatores são relevantes também aqui. Então, para o eixo terapêutico, né, assim, a PAP não se reduz à psicofarmacologia, né, ela agrega conhecimentos das terapias, das psicoterapias, ela ajuda a solucionar uma série de problemas que tem entre o que se faz na pesquisa e o que a gente vê na clínica, né? Os estudos, por exemplo, de pesquisa raramente duram mais de 6 meses, porque eles são caríssimos de serem feitos, né? E já com a PAP você vai intervir no momento X, você pode pegar o mesmo sujeito 1 ano, 2 anos depois e ver ainda se ele está bem, se não está bem, né? Ele já parou de usar a substância há muito tempo, já até terminou a terapia. A questão de efeitos colaterais, né? Você não fica usando um remédio todo dia e tendo efeito colateral com isso. A adesão ao tratamento, a dificuldade de tomar remédio todo dia durante meses ou anos a fio, né? A questão de toxicidade para o organismo, né? De colocar a substância durante tanto tempo para dentro. Questões de dependência, né? Dificuldade de parar com a medicação depois, porque a qualidade de vida depende de ingerir aquele negócio todo dia. E os efeitos colaterais estão repetidos aí, enfim. Bom, e tem benefícios também do uso apenas supervisionado, né? Se elimina ou reduz problemas de adesão ao tratamento, né? Polifarmácias, tomar muitos medicamentos ao mesmo tempo, dependência e efeitos colaterais do uso crônico. No eixo diagnóstico, as substâncias com mecanismos de ação muito diferentes induzem resultado positivo em um único transtorno, né? A gente vai entrar nisso com mais detalhe. Uma única substância pode tratar de diferentes transtornos, desafia a nosologia, que diferencia transtornos em categorias mutuamente excludentes, né? Respalda essa questão do espectro multidimensional e leva em consideração aspectos como o SET, né? Como a pessoa está naquele momento, a biografia dela, as expectativas, as emoções, o ambiente, né? E valoriza, né, outros fatores, né? Eles são muito relevantes aqui, né? Já no eixo explicativo, né, envolve essas questões de caráter autobiográfico, de psicologia social, né? O contexto, né, social é importante, aprofunda o entendimento do que na experiência de cada indivíduo, né, mais relevante para o tratamento, né? Evita reducionismos, né, é uma doença do cérebro, é uma falta de serotonina, é um problema seu de adaptação, né, enfim. Enriquece conceitualmente as explicações psiquiátricas, né, e uma lógica disso, né, assim, se adversidades, né, vividas por um indivíduo, né, podem ter consequências duradouras para a saúde mental, experiências positivas, cartáticas, podem induzir também bons resultados de longa duração, né? É uma lógica que existe uma correspondência. Se a pessoa sofreu trauma, sofreu abuso, sofreu negligências, sofreu uma série de questões que levou a um adoecimento que ele carrega por anos ou décadas a fio, é a mesma lógica da experiência psicodélica poder proporcionar uma abertura, uma experiência que te transforma e que também você vai carregar para o resto da sua vida. Ou por muito tempo, né? O resto da vida é muito tempo. Muito bem. Então, falando das substâncias específicas, né, que tem artigos publicados, eu vou por ordem de artigos mesmo, de estudos publicados, tá? Primeiro deles, né, é a acetamina, né, a mais estudada, né? Ela é um agonista de receptor NMDA, de glutamato, mas não somente, né, porque outros antagonistas nesse receptor não têm o mesmo efeito que a acetamina quando usada, né, para essa finalidade. Em doses altas ela é usada já há décadas como anestésico dissociativo, né? Em doses baixas ela produz alterações de consciência, humor e cognição. Ô, gente, desculpa, eu queria parar um pouquinho e perguntar se está tudo bem, porque eu estou entrando já direto aqui na outra parte e eu fico com medo até de estar sendo muito rápido. Estou até respirar um pouquinho aqui, tomar uma água. Tá ótimo, Rafael. Pode seguir? Então, continuando.
É uma droga, é a única droga psicodélica legal hoje em dia, né? Que ela tem esse uso anestésico. E ela tem segurança e efetividade para depressão, ansiedade, risco de suicídio e toque, tá? Eu queria chamar a atenção para as diferenças entre a terapia assistida por ketamina e a abordagem farmacológica atual da ketamina, né? Existem muitos estudos e muita gente usando a ketamina num viés biologicista e farmacológico, né? E a terapia assistida por ketamina ela é diferente, né? Por quê? Porque ela é usada para amplificar os resultados da psicoterapia, né? Você vai ajustar o uso da ketamina num ambiente de psicoterapia com esse viés, com essa intenção, né? Você vai usar geralmente doses intramusculares ou sublinguais, né? E você vai aproveitar aquela janela de neuroplasticidade, que é comprovado que a ketamina tem, né? Ela provoca neuroplasticidade, para poder trabalhar conteúdos em psicoterapia e promover o resultado terapêutico. É muito diferente da abordagem biológica, que é no modelo com ênfase no fármaco, um modelo médico com ênfase no fármaco, como se a ketamina, com essa propriedade dela de neuroplasticidade, fosse fazer o trabalho sozinha. Geralmente é dado em clínicas, endovenoso, promove um alívio de sintomas temporário, o sujeito fica bem ali alguns dias, mas depois o efeito passa, ele tem que fazer de novo outra infusão, né, para poder se sentir bem. Né? Aqui fica muito evidente a diferença de abordagem de uma coisa e outra. Então eu coloquei esses gráficos aqui falando da terapia assistida por ketamina. Tá? E você vê aí, né, os transtornos que mais aparecem, né, para esse tipo de tratamento: transtorno depressivo, estresse pós-traumático, hiperatividade, ansiedade, né, e as reduções, né, do tratamento, né, com o tratamento da ketamina. Bom, segunda substância com mais estudos é o MDMA, né, que é um inibidor de monoaminas, principalmente serotonina, mas muitas outras, né? O MD é uma substância de uso muito corrente, né, hoje em dia, de uso recreativo, né? Ela é conhecida já há uns 100 anos, né? Uma molécula que não é nova, mas que foi reavaliada e popularizada aí nos anos 80, principalmente, para cá, muito com a cultura da clubber, né? Com a cultura de festa, de rave, etc. Né? Ela é vendida, né, dentro de comprimidos chamados de êxtase, muito embora os comprimidos de êxtase são das coisas mais adulteradas que tem, né, por aí. Muitas vezes vai ter aquelas outras substâncias que não são exatamente o MDMA, são outras substâncias que vão agir no sistema serotoninérgico ou não, tá? Mas ela é muito adulterada, não dá para falar que êxtase é MD, não, tá? Aí à esquerda a gente tem uma imagem do que seria um cristal de MDMA, tá? Eu queria destacar o papel da MAPS, tá? Que é essa instituição que está aqui. Ela é muito importante para o desenvolvimento que teve do MDMA, é uma instituição sem fins lucrativos, né, dos Estados Unidos, né, e eles fazem um trabalho fantástico, né, com veteranos de guerra, né, e estão conseguindo chegar já em fase 3 nos estudos com essa população, que demonstra assim, uma resposta muito superior aos tratamentos convencionais, né? Assim, aqui está a redução, né, de sintoma do placebo para quem usou MDMA em psicoterapia, tá? Aqui e aqui do lado, né, assim, é, placebo com terapia e aqui MD com terapia, tá? E aqui você tem, né, quem entrou em remissão, quem perdeu o diagnóstico, né, e quem respondeu, tá? E você vê como é que o placebo se distancia de quem usa MDMA em psicoterapia, né? Realmente resultados muito superiores, né? E ela tá para ser aprovada como um tratamento de uso supervisionado, né, no contexto de psicoterapia assistida. A psilocibina, né, uma outra droga muito promissora, né? Ela é muito segura e com baixo risco, né, em ambientes não supervisionados, né? Muita gente usa. Ela pode dar aumento de pressão arterial e dor de cabeça, né, transitórios, é o efeito colateral mais comum. Então, ela não é bem indicada para quem tem problemas, né, de ordem cardiovascular.
Resultados positivos para depressão e ansiedade no fim da vida, depressão resistente, tabagismo e até toque. Também foi considerado uma terapia inovadora pelo FDA, né, que acelera o processo de aprovação dela como uma estratégia terapêutica. Também está em fase 3. Eu chamo a atenção aqui em cima para esse artigo que saiu esse ano no New England, que comparou a psilocibina com escitalopram para depressão. É um estudo que colocou, né, lado a lado as duas substâncias e o resultado foi semelhante. Só que eu destaco de novo aqui, né, a psilocibina foi usada em psicoterapia assistida. Não é igual o escitalopram que você fica tomando todo dia, tá? E ela foi usada somente 2 vezes. E o resultado, né, depois de 3 meses que foi o período do estudo, foi semelhante com favorecimento para a psilocibina, no entanto, não teve relevância estatística. É muito interessante esse estudo, é muito promissor. A gente pode esperar que a psilocibina vai chegar mesmo como um tratamento aí em breve, tá? Embaixo, tem alguém com o microfone aberto, gente. Embaixo eu coloquei uma revisão da psilocibina, né, mostrando, né, isso, né, que ela é segura e que ela é promissora. O LSD, né, a diletilamida do ácido lisérgico, né, que é uma substância muitíssimo segura, porém muitíssimo estigmatizada, muito por causa daquele sensacionalismo lá dos anos 70, né, e do estigmatização que veio com o proibicionismo, né. Eu coloquei até a cartela aí em homenagem ao passeio de bicicleta do Albert Hoffman lá em Basel, na Suíça. Ele é uma droga prototípica, né, para o desenvolvimento dos tratamentos pioneiros, né. A gente dificilmente teria a PAP hoje não fosse o LSD, e dificilmente a gente teria muitas coisas, né, na nossa sociedade atual sem o LSD, né. É notório aí como é que pessoas importantes para a nossa cultura atual, inclusive Steve Jobs, já usaram LSD e como isso teve impacto na vida de todo mundo, né. É muito usado em microdose, e o potencial para dependência de etílicos, né, para quem está com problema de alcoolismo, ela é confirmada por meta-análise. Aqui cabe uma história muito interessante, que o criador do Alcoólicos Anônimos, né, não sei se vocês conhecem, né, ele criou essa metodologia de tratamento aí dos Alcoólicos Anônimos, tem os 12 passos, e um dos 12 passos dessa metodologia diz que você deve reconhecer uma entidade superior, né, você deve se entregar e reconhecer que existe uma entidade superior do que nós. E a gente interpreta isso como sendo Deus, né, assim, dentro da nossa cultura, né, muito dentro do catolicismo, do cristianismo, a gente interpreta isso como sendo Deus. E o que se tem notícia é que ele teve contato com o LSD na realidade, naquela época. Então ele teve uma experiência de transcendência, de unidade. Por isso que ele fala, né, da transcendência. Então é interessante a gente pensar nisso, assim, como é que foi muito estudado para o alcoolismo, os resultados são bons, né? E, enfim, esse estigma do LSD é uma grande bobagem no final das contas. Bom, a ayahuasca. A ayahuasca, ela é muito importante no nosso contexto, né, no Brasil. Ela é usada pelos povos originários aí há milênios, né? É um chá feito, né, obtido a partir da, da mistura, né, de duas plantas, né? Você tem a chacrona, né, que é a Psychotria viridis, que está aí embaixo à direita, junto com o cipó Banopteris caapi, né, o jagube, que você cozinha durante muito tempo, faz aquele chá, né, e para poder obter uma combinação de beta-carbolinas, que são procedentes da folha, que são um inibidor da monamina oxidase, que vai permitir que o DMT do cipó faça efeito psicoativo, porque senão ele seria degradado, né, no organismo rapidamente. Tem um potencial grande no tratamento de dependência química, depressão, ansiedade, tá? Já se observou, né, comprovadamente rápida diminuição de sintomas depressivos depois de um uso, né? Um estudo aí do Brasil, que está aí nesse artigo de revisão. Tá? E já se demonstrou também redução de marcadores inflamatórios, né, um dia depois do uso. A gente está numa posição de muita vantagem no mundo com relação a esse tipo de pesquisa por estar no Brasil. Bom, por último, a iboga, né? A iboga, ela é uma planta originária da África, né? Ela é dos povos ali da região do Gabão, da Nigéria, do Congo, Camarões, né? Ela é usada, né, por eles em rituais de, né, iniciação e tal. Aí tem umas imagens mostrando isso.
ela é a substância que tem menos estudos, né, os estudos menos avançados, né, e ela é uma substância que ela deve ser usada sob supervisão médica porque ela tem um risco cardiológico, né, ela pode dar problemas no intervalo QT do coração e tem relatos de morte com o uso da iboga, né, da ibogaína. Mesmo assim, ela é pouco regulamentada, é muito utilizada no tratamento de dependência química, inclusive no Brasil. Tem muitas clínicas que oferecem tratamento com ibogaína, tá? Ela promove um efeito que vai muito além dos efeitos psicodélicos, porque ela tem uma farmacologia muito complexa, mas as pessoas descrevem vivências do tipo místico, do tipo, né, de união, enfim, ela tem essa propriedade psicodélica também, tá? É muito interessante a história da iboga, porque quem descobriu essa propriedade dela foi um psiconauta, né, para uns ou junk para outros. É um cara que gostava de experimentar muitas substâncias, e ele um dia foi experimentar a iboga e ele tinha um problema de dependência de opioide, de heroína. E ele teve uma viagem de iboga e ele percebeu que ele perdeu a fissura por heroína, por opiáceos, né? Ele não ficava, né, na fissura, não estava com abstinência. E aí ele resolveu aplicar os amigos dele. Ele deu para uma série de amigos dele que também eram viciados e ele percebeu que vários deles melhoraram. Então foi a partir do uso de substâncias, né, de usuários, é que se chegou a esse efeito terapêutico da ibogaína. E hoje existe, inclusive, esse site aí que está online, né, que é para poder divulgar e dar parâmetros, enfim, para o uso da iboga. Mas ela não é regulamentada, no Brasil não existe regulamentação, mas ela é muito utilizada. É uma subcultura médica que usa isso, inclusive. Ok, então tá. Falei das principais. Vamos passar então para os riscos e complicações, né? Assim, muita gente tem receio com relação ao psicodélico. Isso aí faz mal, não faz? Como é que é isso? Os principais riscos de uso de psicodélicos têm a ver com fatores psicológicos ou psiquiátricos, né? Mais prováveis do que qualquer risco físico, a não ser com relação à iboga que eu citei ali antes, psilocibina pode dar um aumento de pressão, LSD também, moderadamente, mas nada relevante, tá? São ansiedade e confusão transitórias, famosas bad trips, né? Você tem a peia também na ayahuasca, né? A pessoa entra num processo ali individual e é difícil, mas que passa. A droga perde o efeito, a substância perde o efeito, passa e acaba, né? Se a pessoa é bem atendida, bem acolhida, isso aí não vai gerar grandes sequelas, né? Intervenções psicológicas são suficientes. Um risco que existe de fato de episódios psicóticos, sim, tá? Não específicos e transitórios, sabe assim? A maior parte dos relatos que entrou em psicose não ficou por muito tempo, passou, isso não trouxe uma cronicidade depois, né? Agora, existe um risco de desenvolvimento de psicose em indivíduos susceptíveis, então é contraindicado em quem tem psicose, em quem tem familiares de primeiro grau com psicose, tá? É, Dá um baixíssimo risco de dependência pelo simples fato que os psicodélicos geram tolerância. Você não consegue tomar um psicodélico hoje, numa dose, e na mesma dose amanhã obter o mesmo efeito de hoje. Você já começa a tolerância muito rápido. Então você não consegue ficar fissurado por psicodélico, aumentando dose, você não vai ter no mesmo efeito. Não é assim que funciona. Né? E é por isso que a gente não vê, né, um bando de gente aí fissurada por LSD, fissurada por cogumelo, procurando clínica de reabilitação. Né? Bom, falar um pouco da experiência de pico, né? O que é a experiência de pico, né? Ou a experiência de dissolução do ego, né? São essas doses altas que estão associadas com experiências espirituais ou místicas, né? E que tem uma correlação com um desfecho terapêutico positivo e um aumento de abertura para novas experiências, né? Como traço, né, de personalidade após o uso. Tem artigos demonstrando isso. Né? Aqui no alto à direita a gente tem um gráfico mostrando o que seria isso, né? Você toma a substância, entra no estado psicodélico e ali no meio da experiência psicodélica você tem essa experiência de transcendência, né? Que você tem um senso de unidade com o cosmos, transcendência do tempo e espaço, um sentimento profundo de positividade, do sagrado, essa qualidade noética, né? Que tem essa revelação direta, você acaba tendo revelações diretas sobre a existência, sobre a sua transcendência, né? Esse sentimento sagrado.
vivências paradoxais, a inefabilidade, que é a dificuldade de transpor em palavras o que acontece ali durante a experiência, né? Enfim, então isso é muito importante, né, para os desfechos terapêuticos positivos, tá? E é isso que traz o caráter que perdura para o sujeito, né? Você, quando passa por uma experiência de pico, você não esquece. Aquilo ali você vai carregar aquilo para a vida. E isso surgiu muito interessante, foi um experimento feito nos anos 60, numa igreja nos Estados Unidos, que o pesquisador ele deu um placebo e psilocibina num culto religioso, e as pessoas tiveram experiências durante o culto religioso e falavam que aquilo tinha transformado a vida delas, né? E depois décadas depois, né, perguntaram para eles o que tinha acontecido ali, e quem tinha tomado a psilocibina falava, oh, foi uma experiência única na minha vida, aquilo me transformou para sempre. Então eles repetiram o experimento em 2006, e eu coloquei o gráfico aí para vocês verem, né, do questionário que foi feito depois, né, dessa experiência. Quão importante foi essa experiência para você, né? E aí muitos diziam, foi a mais importante da minha vida. Outros falavam, não, foi entre as 5 mais, outras 5, 10. Enfim, você vê que tem alguma coisa aí que realmente te transforma, que te revela algo, né, que você carrega consigo. Bom, aqui eu vou dar um tempinho e vou para o nosso questionário. Queria agora discutir um pouquinho ele com vocês. Vamos ver. Nossa, 79 respostas. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria discutir era isso, né? Assim, olha, como que os psicodélicos estão com a gente, né? E como que isso, né, não traz consequências danosas assim pelo contato com o psicodélico, né? Existe muita alarde, muito boato, né? Mas assim, olha aqui, a gente tem a grande maioria, quase 70% dos respondentes, dizendo que tiveram uma boa experiência com psicodélicos, né? E aí eu deixei em aberto, né? Eu devia até ter colocado essa opção. Nós temos aqui, sim, tive experiências. Aqui, ó. Aqui não deu para ler tudo, mas enfim. Aqui parece que foi sim, prazer, muito, já tento, não dá para saber. Aqui vai para o não, boas e ruins, boas e ruins, 2, boas e ruins, 3, boas e ruins, 4. Bom, nós temos 4 aqui, boas e ruins, que nesse universo representa mais ou menos 5%, né? Então é isso, assim, as experiências podem ser boas e ruins, dependendo de quais fatores. Mindset, como é que você estava no dia, o que você estava vivenciando ali na sua vida, que ambiente que você usou, né? São questões que têm que ser levadas em consideração e cada viagem psicodélica é de um jeito mesmo, né? Porque tem que ser levado em conta esses fatores, né? Dose, set e setting, né? Então a gente tem aqui mais ou menos 5%, né, que foi tão bom quanto ruim. Não, de jeito nenhum não usariam, né? Tem um outro não aqui que eu acho que vai para cá também, dá 10 pessoas, pouco mais de 10%, e vários curiosos aí que estão assistindo a aula, né? Então tá, e aqui um sim que não foi legal apenas, tá? Que não significa que possa usar outras vezes e ser legal também, né? É o que a gente observa. Com relação à popularidade, né, das substâncias, olha só, onde que o nosso querido LSD está, né? Olha lá, 78%, muita gente fez contato com LSD, né? A segunda mais usada é a bala ou êxtase, que eu comentei mais cedo, né? Como tem muito adulterante, não dá para saber realmente que tipo de psicodélico é. O MD, né? Aí já pode, né, a gente ter um pouco mais de dica de ser realmente MD quando é consumido na forma de cristal, né? Depois o cogumelo, né? Seguido da ayahuasca, o DMT, né? Que é o dimetiltriptamina ou changa, que ela é fumada, né? Depois a gente tem o LSA, né? As trepadeiras, as sementes das trepadeiras. Por último, a ketamina vem depois e os cactos sagrados, tá? Enfim, a gente podia até desdobrar isso aqui mais, fazer uma discussão no final, se vocês quiserem, mas eu queria era só exemplificar mesmo como é que, como isso é comum, como isso está disseminado aí na nossa cultura. Voltar aqui para a aula. Bom, falar um pouquinho de microdose. Microdose está muito em moda, né? Todo mundo, né? Muita gente curiosa, querendo saber como é que é isso, muita gente querendo parar de tomar antidepressivo para tomar microdose. Como é que funciona essa história, né?
Então, o uso da microdose, a lógica dela é produzir efeitos positivos sem ter as distorções ou as vivências intensas psicodélicas, né? Você vai tomar uma dose sublimiar psicodélica para poder melhorar o humor, melhorar a ansiedade, dar mais energia, criatividade, você ficar mais produtivo, melhorar a sociabilidade, foco. E aí a gente tem que fazer uma distinção de duas coisas, né? Entre os ígidos, quem está com saúde e toma microdose, né, para obter, né, uma performance melhor, e as pessoas que estão em sofrimento, que estão com transtorno ansioso, que estão deprimidas, estão passando por um momento difícil e que não se adaptam com antidepressivos, tem muito efeito colateral, a resposta não é lá essas coisas, e que querem também se sentir bem, né? Querem obter, né, um resultado terapêutico, né? Querem tratar a sua condição através do uso de microdose, né? E, então, assim, apesar de serem doses baixas, elas não são isentas de efeitos colaterais, né? Algumas pessoas relatam, né, piora de ansiedade, desconforto, inquietação, isso pode acontecer, né? E as substâncias mais usadas são os cogumelos, né? Que você geralmente pesa ele seco, né? E aí usa-se em torno disso aí, 0,2, 0,5 gramas de cogumelo. Ou o LSD, que você vai cortar ali o blotter e vai conseguir um pedacinho dele para poder ter esse efeito de microdosagem, né? Durante muito tempo, né, não tinha pesquisa direito falando sobre isso, era mais relatos individuais. Coloquei até o exemplo desse livro aí de uma pessoa que melhorou de depressão na vida dela através de microdose, né? Mas hoje em dia a gente já tem artigos sim falando disso, né? Assim, de como é que existe um potencial para as microdoses, sim, no ambiente terapêutico. Agora é uma grande dificuldade fazer estudo com microdose porque tem grande interferência de expectativa da pessoa, você não consegue fazer direito placebo, variação grande de doses, então assim é um negócio bem complicado. Mas existe evidência, né, de aumento de flexibilidade cognitiva, presença, menos ruminação, mais autocompaixão, né? Tem comprovação de efeitos modestos, e os protocolos de uso de microdose variam, né? Você pode ter, o protocolo mais famoso é esse de cima aí de uma dose a cada 3 dias, que é o protocolo Feidman, que é um cara que escreveu um livro falando disso, né, há mais tempo, e que popularizou essa história da microdose. E aí, o intuito dele era o quê? Você tomar no primeiro dia uma microdose, ter os efeitos, né, benéficos. No segundo dia, você ainda ter o afterglow, né, que eu não comentei mais cedo, mas o afterglow aqui, ó, é essa fase depois do período psicodélico, enquanto você ainda tem uma positividade, uma alteração ainda, né, mental positiva secundária ao uso do psicodélico, tá? Então ele seria para aproveitar o afterglow e no terceiro dia você tem uma fase de limpeza, na fase que você não vai usar, que vai perceber como é que você está sem a microdose e vai evitar o efeito de tolerância. Então você vai tomar de novo no quarto dia, inclusive para ter o efeito. Se você tomasse todo dia, não ia ter. E o protocolo inferior aí é um que propõe você tomar 5 dias e parar 2, mas esse induz mais tolerância que você está tomando todo dia, né? A gente observa já a tolerância em quem usa o protocolo de cima ou de baixo, então, mais ainda. Bom, e aí tem uma discussão do que é microdose, o que é mini dose, né? A microdose, como o Feidman propôs, seria tomar 1/10 da dose psicodélica, mas aí muita gente não sente nada com a micro, com 1/10. Então você vai achar a sua dose, né? Que vai virar uma mini dose um pouco mais alta do que esse 1/10. Na verdade, as pessoas vão achando, encontrando qual que é o ponto delas para o bem-estar, né? E a proposta é de usar isso de semanas a meses, né? Não se usa isso assim por períodos prolongados. Geralmente as pessoas que estão procurando só uma melhora de performance, quando não tem benefício, abandonam o uso sem grandes consequências, né? E muitas pessoas têm benefícios terapêuticos com microdose. Bom, falar um pouco de mecanismo de ação, gente, assim, e aí existe uma correlação entre achados de neuroimagem funcional, tá, com o que a gente observa do desfecho clínico, né? É, uma coisa que se observa, né, consistentemente nos estudos de imagem funcional é a desintegração, né, da rede de funcionamento padrão nessa DMN, né? O que é a DMN? DMN é a sigla para Default Mode Network, né, que é a rede de modo padrão do cérebro. É, são as conexões cerebrais em repouso. Quando a gente não está fazendo nada na vida, não está em nenhuma tarefa que exige concentração, você está apenas divagando
tá? Ou você tem determinadas regiões cerebrais que estão ativas e que estão funcionando, né, de maneira integrada. E o que o psicodélico faz é desintegrar essa rede. Ela promove conexão entre áreas do cérebro que normalmente não se comunicam, tá? Então aqui nessa figura da esquerda seria como que a gente está, como que o cérebro está funcionando, né? No modo padrão ou no modo fixo e rígido, né? Que sempre as mesmas conexões. Sob efeito psicodélico, você abre possibilidades, você abre conexões, né? Depois passa o efeito psicodélico, claro, isso depois se remodela novamente, não fica aberto assim, né? Então você tem essa desintegração e dessegregação de redes cerebrais intrínsecas, você tem um aumento de conectividade, regiões que, né, normalmente funcionam de forma independente, e que permite transcender padrões usuais de pensamento, sentimento e ação. Né, é o que a gente estava comentando mais cedo da janela terapêutica. É isso que o psicodélico proporciona, né? A possibilidade de ampliar conexões. E aí a psicoterapia tem que estar junto, porque se o sujeito só usa aquilo, tem essa abertura e depois não integra essa experiência, não consegue reforçar novas conexões, isso se perde. Né? Daí a importância da psicoterapia associada ao uso do psicodélico. Né? É muito importante mesmo para poder ter benefício. Aqui uma proposta de mecanismo de ação, um artigo muito interessante, no qual esse pesquisador inglês, o Carhart Harris, ele propõe duas formas, né, de ação, né, dois modelos. É uma teoria, isso não é, né, totalmente comprovado, mas ele coloca, né, na parte azul aí como seria o modo de funcionamento dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, que é a classe mais usada de antidepressivos, da fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina. Qual que é o mecanismo de ação dele? Né? Qual que é os circuitos que ele ativa? Né? Ele vai agir primariamente em receptor de serotonina 1A, né, que está ali no sistema límbico, né, no sistema de estresse, e que vai te levar basicamente, né, a diminuir o estresse, a impulsividade, a agressividade, a ansiedade, né, que aumentando a sua resiliência, a paciência, mas, né, dando um certo embotamento emocional, né, que te permite passar por aquela situação, né? Eu lembro muito das tendências de telemarketing, né, que vive sob estresse. Aí você toma isso, você suporta aquela situação insuportável, né? E te aumenta a tolerância, né? Seria essa ação. Tem sua efetividade terapêutica, né? Diminuir a depressão, melhora o bem-estar. Mas, enfim, tem também os seus pontos que nem sempre são lá desejáveis, né? Já a proposta do psicodélico seria a de baixo, que tem envolvimento mais do córtex, né? Que vai reduzir o pensamento rígido, né? Aquelas ruminações depressivas, ansiosas, diminuir o pessimismo, melhorar a plasticidade cerebral, melhorar a sensibilidade ao ambiente, propiciar aprendizado, né? Propiciar adaptação, né? E também levando à redução da depressão e aumento de bem-estar. Tá? Muito bem, então concluindo, né? Os psicodélicos, eles acompanham a história da humanidade, né? São substâncias muito seguras quando usadas no ambiente supervisionado, né? Com muito baixo potencial de dependência. A PAP tem uma abordagem inovadora e abrangente para o sofrimento mental, promove resultados eficazes, rápidos e duradouros para vários transtornos, né? As vivências de tipo místico estão associadas com mudanças de personalidade profundas e transformadoras, né? E possibilita a aquisição de novas habilidades para lidar com o sofrimento. Tá? Eu gostaria de falar um pouquinho da Associação Psicodélica do Brasil, da qual eu faço parte, né, que é uma associação que busca congregar todos os curiosos, interessados, que têm interesse em conhecer mais e divulgar, né, os psicodélicos, né, no nosso contexto, na nossa sociedade. Né? A TRIP, a Associação Psicodélica, ela tem esse caráter político também, né, não só científico e terapêutico, né? Tem lá a TRIP, né, que são os terapeutas em rede pela integração psicodélica, né, que são psicólogos, psiquiatras que trabalham para auxiliar as pessoas que estão fazendo uso, fazem uso de psicodélicos e que desejam, né, um acompanhamento para poder integrar suas experiências enfim, ter segurança também no uso, né, delas supervisionado, tá? Por fim, vou deixar aqui uns azulejos da Adriana Varejão, que fazem parte dessa obra dela que está lá no Inhotim, né? A Panaceia Fantástica, e tem uma frase ali do
né, desses dois autores, do Schultz e do Hoffman, né, falando um pouquinho dos efeitos psicodélicos, né, que eles produzem mudanças profundas e agudas na esfera da experiência, na percepção da realidade, nas noções de espaço e tempo. Permanecendo inteiramente consciente, o indivíduo experimenta uma espécie de universo onírico, em que muitos aspectos parecem mais real que o mundo habitual da normalidade. Objetos e cores, tornando-se em geral mais brilhantes, perdem o caráter simbólico, permanecem à parte e assumem um significado maior, ganhando uma existência como que mais intensa. É isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigado. Vamos partir para as perguntas e dúvidas. Nossa, Rafa, estou maravilhada, assim, queria agradecer imensamente, assim, por esse arcabouço que você trouxe, né, de estudos, de evidências. Eu acho muito interessante, né, poder estudar isso, porque essas, né, substâncias que ficaram proibidas até para pesquisa, né, até os anos 2000, se eu não me engano, que foi quando o primeiro estudo, né, dessa nova época foi aprovado pelo FDA, e eu achei muito interessante quando você fala assim que, né, primeiro, que substâncias análogas não têm o mesmo efeito, né, nas pesquisas sem a ação, né, então substâncias que mimetizam, mas não são psicodélicas, porque eu acho que isso seria uma tentativa, assim, mais natural, né, vamos produzir uma substância que vai trazer um benefício sem esse efeito psicodélico, né, adequado às práticas psiquiátricas mais atuais de supressão de sintoma. E eu acho muito interessante uma nova possibilidade terapêutica na qual você vai contar com uma neuroplasticidade, uma reformulação, né, do que o sujeito está vivenciando, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante, uma possibilidade muito grande, né, de avanço. Sem dúvida, sem dúvida. Uma É, abordagem muito inovadora, né? Muito legal mesmo. muito bacana. Muito obrigada. Se Um vocês prazer. quiserem levantar na mão, que aí vai fazendo a fila, né? Virgínia. Oi, bom dia, gente. Rafael, são duas questões. Primeiro, eu queria saber um pouquinho se você trabalha, né, com esse setting terapêutico de uso de psicodélicos e como que é a sua prática, assim. E a outra, teve uma substância que agora eu não me lembro, qual exatamente, mas que você falou que quando está fazendo o tratamento, a pessoa não pode usar a substância fora do contexto terapêutico. Eu queria saber se é por causa de a gente não saber a pureza da substância, quando ela está usando fora, assim, desse contexto, ou se é por causa da questão do setting mesmo, e até do mindset, assim. Deu para entender minha pergunta? Que você está fazendo uma cara Eu que estou tentando entender, estou tentando lembrar qual que é a substância. Porque assim, eu falei tá. da iboga, que só pode ser usada, ibogaína, só pode ser usado Não, em ambiente é médico. outra. É o Agora eu MD, não então, lembro. deve ser o MDMA, porque o Deve MDMA ser. a gente, como são substâncias ilegais, gente, a gente não tem, né, assim, certificação de pureza, né? Você pode adquirir kits de testagem para saber se é ou se não é, né? Mas é tudo assim, né? É ilegal, é legal, você não tem. Então é por isso que não existe, né, a PAP hoje, né? Você não tem acesso, a não ser a psilocibina, que você consegue pegar o cogumelo, você sabe qual que é o cogumelo, ali sim você tem alguma origem realmente confiável, né? Então a questão do MDMA, por exemplo, é isso, assim, né? As balas que o pessoal toma na balada, você não tem a menor, você não tem como saber o que é aquilo, né? E muito menos o MDMA também, que a gente, né, que se vende por aí, que se usa nas festas também, né? Ali, provavelmente, o grau de pureza e o grau de contaminantes é muito alto. Então, usar isso em terapia não é um negócio viável, sabe? Quando a gente tiver isso regulamentado, sim, né? Provavelmente nós vamos ter laboratórios produzindo e vamos poder oferecer esse tipo de tratamento, tá? Agora, eu acho que é isso, é por aí que eu digo que não tem jeito, sabe? Agora, o Rafa, até uma coisa, né, que a gente estava conversando, assim, que esses estudos, eles são feitos nesses ambientes psicoterapêuticos, né, como você reforçou,
Então, assim, apesar das drogas não serem regulamentadas, a gente vê, né, que as pessoas estão tendo acesso, e só reforçar uma coisa que o Rafael falou, que faz muita diferença se está inserido no contexto psicoterapêutico ou não, né? É muito diferente você tomar uma droga numa rave, você tomar uma droga num sítio, você tomar sob a supervisão de um psicoterapeuta que vai te propiciar integrar e repensar, né, as vivências que você está tendo, né, as suas questões, né, e eu acho também que a gente tem que saber que as pessoas precisam ter uma indicação, né, existem alguns riscos psíquicos, né, e nem sempre quando a pessoa está em sofrimento, essa é a melhor solução, né. Aqui no chat, né, o pessoal da Sbeck comentou que tá interessado na relação com a cannabis e porque muitos pacientes acabam usando os dois. Uhum. A maconha, né, a cannabis, ela é também, né, uma substância que te permite, né, uma série de vivências que entram, né, na descrição dos psicodélicos, né, ela é uma substância psicodélica também, né, existem até igrejas, né, que têm a cannabis como a substância aí de sacramento, né. O que acontece, o que a gente percebe com a cannabis e os psicodélicos é que tem muitas vezes uma sinergia, sabe, assim, uma amplificação de efeitos, né. Não é raro a gente observar isso, né? Quando o sujeito está usando um psicodélico e adiciona o THC, a cannabis, aquilo dá um salto, assim, a pessoa tem uma experiência mais vívida, mais intensa ainda do que se usasse o psicodélico isoladamente, né? Eu confesso que eu já vi alguns pesquisadores falando disso, mas eu nunca consegui ter em mãos um artigo que explicasse o mecanismo de ação, sabe? É uma coisa que eu tenho curiosidade mesmo de saber, mas é uma coisa que a gente observa. Pessoal, estamos abertos aí. João. Bom dia, gostaria de agradecer muito a palestra. E eu fiquei, durante a palestra, eu fiquei interessado que você falou sobre os 12 passos, né, dos Alcoólicos Anônimos, e esse relato de que os fundadores, né, do AA teriam utilizado o LSD. Existe alguma pesquisa do ponto de vista terapêutico, né, psicodélicos em relação ao alcoolismo? Sim, sim, eu coloquei ali o artigo, né, falando do Sim, LSD, uma meta-análise, né? A meta-análise o que que é? Não sei se vocês conhecem, a meta-análise dela revisa uma série de trabalhos pequenos para juntar um N, né, um número de participantes maior para dar um resultado, né, um efeito, né, estatístico mais relevante. Existe meta-análise atual, eu coloquei lá na lâmina, sim, sim, falando dessa eficácia do LSD, sim. Ela tem sim. eficácia comprovada. Uhum. O que eu chamei a atenção é isso, assim, que o pessoal entra para o AA, né? Enfim, a gente que atende já há mais tempo, né? A gente pega muito paciente que já foi para o AA e fala, poxa, eu cheguei lá no AA, tinha aquele papo de Deus que eu não dou, sou ateu e tal. É isso que eu quero chamar a atenção, entendeu? Não é exatamente Deus, né? É uma experiência do tipo místico, é uma experiência transcendental, né? Assim, uma experiência psicodélica. Sim, é verdade. E é interessante, né, Rafa, que tem estudos também para além da dependência do álcool, né, nos psicodélicos com relação ao tabagismo, né, a outras substâncias psicoativas, porque eu acho que queria até que você comentasse, eu fico pensando que o psicodélico ele se sai um pouco dessa lógica nossa atual, assim, de uma produção incessante, uma performance o tempo todo produtiva, né, que aí entraria talvez mais, né, na questão do uso do tabaco, muitas vezes da cocaína, assim, né, de substâncias para aumentar uma performance, vamos dizer assim, e ele passa por uma lógica de uma experiência mais mística de reformulação, né, não religiosa, mas mística mesmo da pessoa dar uma parada, né? Então, sai um pouco dessa lógica, né? Não sei o que você pensa É, sobre isso. o que eu percebo é o seguinte, sabe, Vivian?
não é todo mundo que vai se dar bem com psicodélico, né? A gente tem que ter essa clareza, né? Psicodélico não é para todo mundo, né? Nenhum tratamento é para todo mundo, né? Você tem pessoas que têm abertura para isso, para usar já, né? É inclusive um viés de pesquisa, né? Porque as pessoas que estão indo para uma pesquisa com psicodélico sabem que vai ter ou um psicodélico ou um placebo, então já tem abertura, né? Então isso como um traço de personalidade já é algo necessário para o psicodélico, tá? E o que eu vejo, né, de pessoas que estão usando, que estão tendo avanços em psicoterapia, é isso, assim, essa questão, a abertura para se conhecer, a abertura para explorar conteúdos pessoais que são dolorosos, que são difíceis. O psicodélico propicia essa possibilidade de você criar estratégias para lidar com isso, tá? Mas é isso, parte de uma personalidade predisponente já, né? E entender que a experiência psicodélica, para quem está em sofrimento mental, ela é bastante reveladora, sabe? Assim, é uma experiência muito catártica, vem muito conteúdo pesado, sabe? Assim, não é simples fazer terapia de integração, tá? Não é passear na rave, gente, não é. É barra pesada, sabe? Porque são traumas muito significativos, muito antigos que você está mexendo, sabe? O sujeito está se equilibrando ali com aqueles sintomas, não é à toa, sabe? Tem uma história de vida muito pesada por trás, sabe? Então, a experiência com psicodélico tem que ter um cuidado grande também com cada indivíduo, sabe? Assim, é um trabalho que demora, não é simples. E outra coisa, né? Assim, até a questão do protocolo de pesquisa mesmo, né? Eles são muito engessados para poder virar pesquisa. Quando você vai acompanhar um sujeito, o percurso dele por substância psicodélica às vezes é variado. Ele vai usar uma num ponto, outra em outra, vai usar microdose um tempo, sabe assim? Então, cada indivíduo ele pode traçar um percurso pelos psicodélicos também de maneira a se tratar, né? Então, isso é muito individualizado, né? É a proposta da psicoterapia mesmo. Rafael Siqueira. Ô, Rafa, eu só te pedi para parar de compartilhar a tela, que eu acho que vai ficar melhor a Desculpa, foi mal. visualização. Claro, não, foi mal. Tô com ela aberta aqui, esqueci. Bom dia, Rafael, Vivian, tudo jóia? Bom dia, pessoal. O meu interesse na área do PAP sempre é para o lado como psicoterapeuta, né? Ainda sou estudante de psicologia, encontrei o assunto de PAP no Como Mudar Sua Mente, logo quando saiu a versão em português. Quando saiu a versão em inglês eu ouvi e já tinha uma expectativa, acho que saiu em 18, 19, logo quando saiu eu já comprei, já li e falei, bom, eu preciso encontrar as duas coisas. Eu estava começando a faculdade de psicologia, e meu interesse é esse, sabe? Assim, eu estou me poupando um pouco de buscar pesquisa, eu estou focado mais na graduação por enquanto, mas queria ouvir, Rafael, se você tem conhecimento de pesquisa na seguinte linha aqui, tá? Uma coisa que eu até escrevi aqui no chat, uma coisa que me encanta eu fico imaginando cada psicoterapeuta, né, cada psicólogo, tem lá a sua linha, sua forma de atender, tem lá a sua abordagem que ele adota, ou o grupo de abordagens que ele adota, como ele vai ser reescrito, né, a partir da PAP. Pensa, pelo menos, um psicanalista mesmo, né? O psicanalista está o tempo todo ali em camadas, tentando chegar, entender aquilo que foi saltado do inconsciente, qual que é essa relação numa situação de uma terapia, uma psicoterapia com psicodélicos. É um outro acesso a esse inconsciente, né? É uma outra forma. Então, eu tenho isso comigo. Eu acho que a gente está nessa luta aí de pesquisa e de protocolos, de trazer para o Brasil, né? De enfim, se tornar uma psicoterapia legal e aceita, vamos pôr assim, né? Eu acho que quando isso acontecer e quando isso se propagar e for algo mais comum, mais acessível, isso vai reescrever as diversas abordagens da psicoterapia. Não tem como, sei lá, após 10 anos de PAP acontecendo aí, igualzinho acontece numa sessão de psicoterapia normal, acontecer uma PAP, imagina 10 anos acontecendo, a
a psicanálise, por exemplo, não vai ficar no mesmo lugar, a TCC não vai ficar no mesmo lugar. Todas vão ser, de certa forma, transformadas. Isso é uma coisa que me anima. E a minha pergunta, na verdade, é no seguinte aspecto. Se há pesquisas já que eu percebo que há uma preocupação farmacológica, há uma preocupação da medicina, né, sobre em torno disso, há uma preocupação de estudar efeitos, mas será que já há uma preocupação de como vai ser a PAP numa abordagem X, Y e Z? Já tem alguns teóricos nessa área? Eu não sei se eu estou preocupado, se eu estou pensando muito à frente ou não. Eu acho que você está abrindo uma discussão interessante, é uma discussão que a gente faz muito lá na PB, né, assim, que é um cuidado que a gente, uma preocupação que a gente tem de promover acesso a essas terapias, né, porque assim, essas substâncias elas dão na natureza, né, você tem trepadeira que te dá essa substância, da experiência psicodélica, sabe, e isso deveria estar no SUS, isso deveria ser acessível para todo mundo, né, mas você pensa bem, você fazer uma psicoterapia é um negócio caro. Você ficar com 2 pessoas numa sessão de psicoterapia com você por horas a fio, é um negócio caro, né? É uma questão até, inclusive, racial, assim. Você pega os estudos, assim, tem populações que não estão ali representadas, sabe, assim. Então, assim, tem muita discussão a esse respeito, não existe um formato pronto, e há um risco grande disso virar uma coisa de rico. Sim. Como tem sido a maconha medicinal. Tem um risco grande. E é uma preocupação da gente da PB, é isso, assim, esse caráter político que a gente tem é muito isso, assim, questionar a cultura proibicionista, que no final das contas só mantém o capitalismo de pé com racismo e etc., né? Questionar, né, usos disso que podem melhorar, né, o bem-estar geral da sociedade. Isso tinha que ser acessível para todos, né? E colocar psicodélicos no SUS. Alguém até comentou aí na conversa, não sei quem, deve conhecer o pessoal da PB, porque gira muito isso lá, né, entre os nossos círculos, assim, psicodélicos no SUS. A gente gostaria muito de implementar isso dessa forma. Mas isso passa por uma transformação social. E isso precisa da pressão das pessoas, né? É igual a maconha medicinal, assim. Precisou das mães, dos filhos irem pressionar para poder começar a vir maconha, né, medicinal para o Brasil, né? Isso não veio da classe médica, né? A classe médica tem um tremendo preconceito em geral, infelizmente, com a maconha medicinal, sabe? Então a gente precisa de uma transformação social, a gente precisa falar sobre psicodélicos, sabe, assim. Eu adoro tomar LSD na balada, sabe, assim. É isso, gente, né? Nós precisamos de quebrar esse tabu, sabe, assim, de que essas são substâncias perigosas, né, que vão, né, te trazer problemas para sequelas, vai queimar neurônio. Não é assim, sabe? Então é muito importante esse tipo de debate, muito importante a gente poder disseminar esse tipo de informação. Beleza, obrigado. Ô, Rafa, tem uma pergunta aqui da nossa colega Cristina Fornatiari. No caso de indicação de uso por pacientes que já fazem uso de algum medicamento, como seria a transição? E eu vou colocar a próxima que ela coloca de uma vez. Durante o tratamento, as sessões de psicoterapia sempre ocorrem sobre o efeito dos psicodélicos, a psicoterapia assistida? Não é sempre não, eu coloquei lá, né? Você vai ter intervenções em determinados momentos, né? O sujeito tem que estar preparado, que eu comentei mais cedo, né? Assim, são conteúdos muito difíceis de lidar, né? Assim, isso não é uma coisa que você, né, que você vai na boa, assim, né? Não é tranquilo, não é recreativo, não é uso recreativo, é uso em contexto de psicoterapia. Então, são alguns momentos que você vai inserir a substância, né, para poder facilitar a psicoterapia, avançar em psicoterapia, você dá saltos. Não é raro uma pessoa voltar de uma sessão de alta dose e dizer, gente, eu fiz 4 anos de terapia aqui sob efeito do psicodélico. É muito comum esse tipo de relato, porque é isso. Você vê muita coisa, você vivencia muita coisa dentro de uma experiência dessa, sabe? Então não é. E a questão da medicação, tirar medicação ou não, vai depender de cada caso, de cada pessoa. A gente tem que avaliar isso, né? Assim, se é possível tirar, se não é, que momento está do tratamento. Muitas vezes vai precisar de passar por farmacoterapia convencional durante um bom tempo, até avançar em terapia, até dar uma limpada ali, sabe, assim, no que vai ser usado, do que vai ser trabalhado em terapia, sabe? Então é muito individual mesmo.
Tem a pergunta da Lara Falcão, que ela pergunta como podemos saber se uma pessoa está realmente apta a passar por esse tratamento terapêutico. Aí, né, assim, tem que conversar com o seu psiquiatra, Difícil né? Assim, eu acho essa, que né, Lara? você tem que conversar com o seu psiquiatra, né? Assim, os psicólogos, vários têm abertura para falar sobre isso também, podem te encaminhar para pessoas, né, para médicos, para especialistas que vão ter essa abertura também de te orientar nesse processo, né? Porque, assim, são substâncias ilegais, mas que estão aí, né? Estão na nossa sociedade. O proibicionismo, ele só faz, enfim, né? Aquela questão que eu já comentei mais cedo, né? Só faz estigmatização de determinados corpos na nossa sociedade. A gente não para de usar por causa disso. Então, ela não é regulamentada, mas a pessoa tem liberdade. Uma das coisas que a gente, nos valores que a gente prega, né, é a liberdade cognitiva, né? Assim, você tem que ter liberdade para poder usar o que você quiser no seu corpo. O corpo é seu, né? Quem é o Estado? Quem é outra pessoa para falar, né, se você pode ou não ficar num estado alterado de consciência, né? Então, assim, existe essa liberdade, a pessoa pode buscar por conta própria, né? Claro, médicos não podem prescrever, isso não está regulamentado, jamais o médico vai prescrever isso, né? Mas você pode pesquisar, saber se orientar e fazer o uso, né, orientado, né? Os médicos, conhecendo, vão te dar orientações de como fazer isso de uma forma segura. Carlos. A minha internet está um pouco ruim, mas obrigado pela palestra, Rafael. Eu tenho duas dúvidas, assim. A primeira foi que você estava comentando, assim, que sempre quando você está falando sobre o que a pessoa vai ver nessas sessões e com o que ela vai lidar, você está falando de traumas muito grandes. Mas quando a gente está pensando, assim, de traumas muito grandes, então a gente estaria colocando essa terapia para pessoas que passaram por, assim, processos psíquicos mais difíceis, ou a gente pensaria, assim, para a população em geral, e pensando que esses traumas muito grandes seriam, na verdade, traumas que todos nós carregamos. Aí a outra pergunta é sobre ketamina, então é uma outra, se você puder falar mais sobre essa, depois eu pergunto a outra. Tá. Olha, trauma todo mundo tem, né? Assim, vivências traumáticas, todo mundo passou por elas, né? Algumas mais traumáticas, outros menos, mas todo mundo, né, tem as suas vivências, né? E o que a gente leva para terapia tem muita correlação com isso, tá? Então, assim, o que eu estou falando das vivências muito traumáticas é porque as pessoas que estão em sofrimento mental, que vão para o psiquiatra, né, é de outra ordem de quem não está fazendo nenhum tratamento, sabe? A experiência é bem diferente, né? O que vai aparecer ali, muitas vezes vai te dar uma bad trip, vai dar, nossa, ficou desconfortável, ficou ruim e tal. Pareceram umas coisas que, né, não esperava. Muita gente vai esperando uma experiência de tipo místico, de unir com o cosmos, de encontrar Deus, enfim, de repente chega lá, topa com outra coisa, né? Assim, a substância vai te mostrar o que a substância vai te mostrar. Você tem que estar aberto para isso. Tem gente que não consegue entrar na experiência psicodélica, porque fica querendo controlar a experiência o tempo inteiro. Aí isso te fala muito, assim, de como é o funcionamento psíquico dela, sabe? Assim, a pessoa não tem abertura. Ela não consegue ter abertura para a experiência. E isso modifica completamente o resultado daquela substância. É muito interessante pensar nisso, assim, o quanto que os psicodélicos ensinam sobre o nosso funcionamento mental, né? Porque até hoje a psiquiatria fica num reducionismo biológico, né? Assim, de que a droga vai promover a mudança. Cara, a droga é um fator. Você tem quantos outros? Se você não leva isso em consideração, como é que você quer ter um resultado bom? Né? Fica dando fluoxetina para um sujeito que mora mal, que é violentado, que está sempre sendo explorado, que não tem perspectiva de vida, né, socioeconômica, sabe? Até quando que ele vai suportar isso? Você tem que ter um mínimo, né? Se você não leva em conta esses fatores, como é que você vai ter desfecho positivo? Eu vou emendar então a outra questão. Mas só uma coisa que é muito engraçado, porque você estava falando sobre grandes traumas, e eu tô assim, não, eu só tenho depressão. Eu não faço o critério para fazer tratamento com psicodélicos. Meu trauma é muito pequeno. Mas a outra questão é porque é muito interessante quando você estava falando, especialmente da ketamina, porque recentemente eu fui participar de uma discussão de iniciação científica que é exatamente sobre isso. E
nem perpassou da discussão, só fazer esse relato, assim, que não chegou nem a ser citado esse potencial psicodélico dela, esse potencial de ser associado à psicoterapia. É uma discussão que é totalmente farmacológica, inclusive, assim, eu esqueci, é glutamatérgica, eu acredito que seja alteração, e assim, como se fosse uma grande revolução de alteração glutamatérgica e coisa do tipo, e assim, que para mim não fazia nenhum tipo de sentido, e agora eu percebo que talvez realmente não faça, né? Assim, eu queria até agradecer, porque eu fiquei assim, mas não é nem monoaminoético, o que vocês estão falando? E agora que eu percebi aonde que, na verdade, esse debate passa. Muito interessante. Mas é isso, né? A gente já ouviu essa história antes. Quando lançaram o Prozac foi assim também, né? Mesma coisa. Isso é estratégia de marketing, só, mais nada, sabe? Os estudos mostram, né? Assim, foi aprovada a escetamina nasal no Brasil, né? Nós temos aqui disponível, para ser usado em clínica, mas ninguém fala em tratamento psicoterápico associado. Ninguém fala, né? É a lógica biomédica apenas, né? Desconsidera o resto todo. Mostram justamente o contrário, né? Assim, o tanto que a psicoterapia e até os artigos falam, né, das terapias psicodinâmicas, leia-se psicanálise, né? Assim, ela está na base disso daí, sabe? Assim, que é a singularidade do indivíduo, né? É isso. Temos a pergunta aqui do Mauro, nosso amigo, colega também. A BED, ela é desejável em um contexto de PAP, imaginando que o sofrimento que vem à tona traria mais elementos para trabalhar, algo análogo ao contato com a sombra em um contexto junguiano. A teorização aí, né, ela é múltipla, né, gente? Você vai ter uma abordagem mais junguiana, mais lacaniana, mais freudiana, enfim, isso é múltipla, individual de cada terapeuta, né? Você tem modelos teóricos para poder abordar em psicoterapia que são diversos, muitos autores, né, em psicanálise, enfim, isso é diverso. O que tem correlação de estudo científico é a experiência de pico, que é a dissolução do ego, que nem sempre é alcançada na experiência, por mais que você use uma dose alta. Tá? Isso pode ou não acontecer. Não é raro pacientes, né, pessoas que querem ter essa experiência, não terem, vai para psicoterapia, vai tomar um psicodélico como última estratégia, já tentou de tudo, não melhorou com nada, chega lá, não tem experiência, fica decepcionado, fala assim, nossa, nada dá para mim. Não é bem assim, né? Comentei dose 7,7, reforcei isso aqui, isso é muito importante. Você pode repetir a experiência, vai fazendo terapia, enfim. Se encontrar ou não com a sua sombra, uma experiência difícil, faz parte. Por quê? Nós estamos falando de adoecimento, de sofrimento, de coisa que é difícil, né? Então, inevitavelmente acaba acontecendo em quem está em sofrimento, né? Acontece até com quem não está. Então, assim, ela não é necessária. A correlação que tem é de experiência de pico. E mesmo sem experiência de pico, pessoas que estão usando microdose, por exemplo, vocês viram lá, tem estudo falando de aumento de flexibilidade cognitiva. As pessoas passam a ter um entendimento de si mesma, dos seus próprios processos, do seu próprio momento, de uma maneira diferente a partir do momento que está tomando uma microdose, né? Isso também ajuda na psicoterapia. Tá? Não é só a experiência que se assemelha à experiência psicolítica, né? Que é apenas um relaxamento de defesas, né? Que te permite acessar determinadas coisas que normalmente você está com dificuldade, né? Que existe uma certa resistência. Eu fiquei pensando também essa questão que o Mauro colocou, Rafa, não sei se tá, né, se é isso mesmo, mas é porque muitas vezes um conteúdo difícil para a pessoa, ele vem, mas não necessariamente numa bad, né? Ele pode vir, inclusive, eu já vi descrições, por exemplo, de ayahuasca, que a pessoa desenvolveu um pensamento lógico sobre uma coisa extremamente difícil e emocional que ela estava vivendo, e a partir disso ela conseguiu reelaborar aquela experiência, tendo uma maior lucidez sobre o que ela estava vivenciando e não ficar tão entregue, por exemplo, ao relacionamento que ela estava vivendo e que estava trazendo muita coisa. Então,
acho que essas questões difíceis, elas, se a pessoa está aberta, né, a solucionar, nesse momento do uso da droga, elas sempre vão vir. Mas, assim, se esse é o objetivo também, eu fiquei pensando um daqueles estudos pioneiros, eu não lembro o nome, Rafa, talvez você vai lembrar, é que lá na década de 70, né, o pesquisador pegou 12 estudiosos, né, desde matemáticos, universitários, físicos, arquitetos, que tinham que fazer um projeto muito difícil, pediram para eles estudarem 15 dias sobre o problema, e depois ele fez uma sessão psicodélica, né, e aí a grande maioria encontrou soluções para os problemas, né? Então ele fez uma sessão voltada para a solução desses problemas, né? Que é uma coisa diferente de uma sessão voltada para a psicoterapia, né? Então teriam essas outras formas de lidar com o que vem à tona, né? Por exemplo. Quer acrescentar mais alguma coisa, Mauro? Você estava mudo, Rafael. Obrigado. Tem a ver com a flexibilidade cognitiva, né, Vivi? Assim, a abertura para novas soluções, né? Novos problemas. Você consegue fazer novas associações. Isso acontece em dose baixa, em microdose, né? Isso é um efeito, sim. Esse estudo que você citou, ele é um dos que estava procurando avaliar microdose, não é? Não é dose alta, não, se não me engano. Eram doses baixas e com solução de problema, né? Eu não lembro da dosagem. Mas eu lembro que foi feito, eles ficaram voltados para isso durante a experiência, né, para tentar pensar sobre aquilo de outra maneira, assim. Isso que eu acho muito interessante, porque é o que você falou, né, é um pouco o objetivo da psicoterapia, né, a gente se reler, a gente conseguir lidar com as nossas questões de uma maneira que nos traga menos sofrimento, né, muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o que a gente é, né, e às vezes a gente nem quer, às vezes a gente quer e não consegue, a gente não quer. Mas assim, como que eu posso lidar comigo mesmo, né? E reelaborar a minha vida e a minha forma de me ver de uma maneira mais legal, né? Menos sofrida. Nós temos outra pergunta da Beatriz. Obrigada pela aula. Sou estudante de farmácia da UFRJ e gostei muito do tema e da abordagem. Foi muito esclarecedora. Elogios tá cheio aqui, viu, Rafa? Eu não li todos não, viu, gente? Gostaria de saber sobre a qualidade dos materiais que estão sendo usados nas clínicas aqui no Brasil. E justamente em relação ao acesso, como não há um grande interesse em relação às farmácias vivas. Qual a sua perspectiva em relação à regulação para a prática clínica com uma equipe multi? Bom, gente, qualidade dos materiais seria o quê? Das substâncias? Não entendi. As substâncias... Beatriz, você quer esclarecer? Quer abrir o microfone e Beatriz falar? está aí? Oi, bom dia. Justamente em relação a se está sintético, se foi testado algum padrão, se estão fazendo plaquinha de cromatografia, se está contaminado, ou então, no caso das vegetais, se teve alguma caracterização, se teve algum teste genético, de alguma forma que tenha certeza que é a substância, que tenha certeza que é aquele extrato, se foi isolado, enfim, mais uma questão de segurança de dose e de classificação do que realmente de origem, se é sintética ou vegetal. Tá. Beatriz, não existe clínica fazendo isso aqui, né? Assim, é possível a gente pensar no modelo de clínica para trabalhar a ketamina. Isso é possível, mas eu não vejo essa discussão acontecer. Né? Dá para propor um modelo, aquele artigo que eu coloquei na lâmina, ele inclusive mostra qual que é a forma que eles trabalham, eles vão descrevendo, né? O modelo de trabalhos dele, eu já vi algumas palestras nesse sentido, mas tudo fora do Brasil. Então, se você quer abrir uma clínica para fazer PAP aqui, só com ketamina vai ser possível, né? Você não vai poder usar essas outras substâncias, a maior parte delas é ilegal. É ilegal vender, é ilegal, né? Você comercializar e usar esse tipo de substância. Tá? Então não pode, tá? Então não existe isso, não existe essa discussão ainda, tá? Agora,
a regulamentação deve vir, né? O MDMA vai virar remédio, a psilocibina vai virar remédio nos próximos anos, tá? O MDMA, mais provável, ano que vem já vira remédio, e o psilocibina não demora mais que 2, 3 anos também não, sabe? Assim, então vai começar a acontecer, e aí provavelmente os conselhos vão começar a regulamentar isso, vai ter, né, protocolo, provavelmente vai vir derivado dos protocolos de pesquisa, e você vai ter alguma margem para trabalhar aí, tá? Mas isso ainda não é regulamentado. A gente tem pessoas, né, fazendo formação de terapeutas psicodélicos, né? Aí eu destaco o trabalho do Eduardo Schemberg, né, com o Instituto Faneros, né? Eu vi até colegas aqui que fazem parte lá do grupo também, né, que ele faz essa educação já pensando para o momento que for regulamentado, mas ele mesmo está fazendo a pesquisa hoje, né? Então, quando ele usa MDMA, ele está usando MDMA que vem de fora, que vem de um laboratório certificado, é um negócio assim que a gente não tem acesso, né? Isso realmente é só. É isso, pessoal. Vi aqui pergunta sobre microdose, mas microdose eu falei lá na lâmina, né? Não usa todo dia, usa, né, saltando. Só um comentário aqui. Fernando Lara, dose intermediária equivalente a 2 gramas de cogumelos desidratados, estudo para resolução. Ah, não, tá, ele está comentando outra coisa, desculpa. E o Davi, olá, bom dia, adorei a aula, parabéns, sou aluno de medicina. Faço uso de psilocibina em pequenas doses para autoconhecimento e saber lidar com algumas questões. Noto uma melhoria importante no quesito de sociabilidade, diminuição da rigidez de comportamento, entre outros. Obrigada aí pelo comentário, Davi. Acho que a gente pode encerrar, né? Queria novamente agradecer muito, assim, acho que enriqueceu muito, né, nosso conhecimento sobre essa questão, né? Agradeço muito ao Rafa por ter, né, participado. Muito obrigada pela Lacan, especialmente ao Carlos, né, que fez essa proposta de divulgação pela Liga. Agradeço aos alunos, né, que expressaram interesse por esse tema, que já é um tema que eu gosto muito de estudar e aprender, e aí, né, surgiu essa proposta dessa aula, e eu acho muito importante a gente trazer essas discussões para a academia, né, a gente poder discutir, falar sobre isso. Achei muito legal essa proposta do questionário, né, para a gente ver, assim, que é uma coisa do cotidiano das pessoas, e a gente precisa discutir, precisa falar sobre os estudos, né, que bom que agora estão sendo aprovadas pesquisas, para a gente entender melhor essas moléculas, né, então, que vão trazer muitos avanços para a psiquiatria. Então, agradeço a participação de todos. Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço, gente, a oportunidade, foi um prazer, tá? Fazer essa aula. Pode me convidar mais vezes, animo demais. Bom demais. Obrigada a todos, então, e um excelente final de semana. Obrigado. Tchau, obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, Vivian. Obrigada. Tchau, vou parar de gravar aqui. Tchau, obrigada, Vivian. Tchau, Xisa. Tchau, Amanda. Ela já saiu.